Fala pessoal, passando aqui para fazer uma reflexão rápida. Que eu estava ouvindo uma música aqui na playlist da série lá do Sons of Anarchy na Amazon Prime, e no álbum oficial, né, das músicas oficiais, tem uma música do Ed Sheeran. E eu fiquei perplexo mais uma vez com a graça comum. A graça comum é algo extraordinário, né? A bênção de Deus, tanto para crentes quanto incrédulos, são as mesmas, né? E às vezes o homem sem Deus testemunha que o Evangelho, ele é a verdade absoluta. Aquilo que eu sempre trato com vocês, que nós nos tornamos uma geração de homens que estão casados sexualmente com a esposa, mas estão casados emocionalmente com a mãe, gera o ciclo social da morte que não tem fim. A quantidade majoritária dos homens são disfuncionais, porque são treinados pela vida para serem filhos e não para serem maridos. Então a maioria dos homens não são homens, são filhos. Mesmo casados com filhos, empresários, milionários, bilionários, a alma masculina é condicionada à filiação e não ao sacrifício. Quando um homem decide pelo casamento, ele não decide pela escolha de uma mulher a qual ele dará a vida. Ele procura uma mulher com atributos maternos que possa substituir sua mãe. A diferença entre a mãe e a esposa é que a mãe esposa, diferente da mãe biológica, a mãe esposa é mãe com o bônus do sexo. Isso é uma tragédia. Qual é o ciclo da morte? Homens que não vão viver de maneira cristocêntrica e sacrificial gera na mulher um dano. E ao gerar na mulher esse dano, ela continua carente e dependente disso que foi negligenciado. Então, homens que não vivem de maneira cristocêntrica não vão ser bons maridos. Péssimos maridos, esposas carentes. Esposas carentes, mães narcisistas que irão controlar seus filhos a fim de que seus filhos supram nela o que o marido negligente gerou. Mães narcisistas, mães controladoras. Mães controladoras, filhos controlados. Filhos controlados, péssimos maridos e bons filhos. E quando esses filhos controlados pelas mães se casam, esses homens vão negligenciar suas esposas. E o ciclo não para. Homens negligentes, esposas carentes, mães narcisistas, mães controladoras. Por isso o conflito sogra e nora é quase que universal. Mãe controladora, filho infantil. Filho infantil, péssimo marido. E o ciclo não para. E o que isso tem a ver com a música do Ed Sheeran? Make It Rain, o nome da música. Vou postar daqui a pouco a tradução dela. Olha como o cara começa a letra. Quando o pecado do meu pai dominar minha alma e a dor da minha mãe me impedir de ir. Meu Deus! Uma música secular revelando um problema espiritual, bíblico e teológico. O pecado do meu pai vai dominar a minha alma. Quando o pecado do meu pai dominar a minha alma, a dor da minha mãe vai me impedir de ir, vai me impedir de cumprir o meu propósito. Essa é a sociedade pós-moderna. O pecado do homem, quando ele não encontra o seu Criador e decide viver o seu propósito, o pecado do homem esmaga a vida por completo, principalmente a do filho. Quando o pecado do pai esmaga a alma do filho, o filho nunca vai poder ser um homem completo, porque o filho vai ter que satisfazer os anseios egoístas da mãe que não foi suprida. Então a maioria dos homens se comporta como filho e não como marido. Não como profeta, não como um homem crucificado, um homem morto para um propósito. Isso é surreal.
Olha só, quando a dor da minha mãe me impedir de ir, e a culpa na alma masculina é: eu não posso ser feliz, eu não posso dar certo, eu não posso casar, eu não posso sair de casa, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Então olha só, gente, nós não fomos criados por Deus para substituir o nosso pai. Nós não somos o marido emocional de nossa mãe. A gente tem que cortar o Édipo. Temos que honrar e cuidar da nossa mãe, dos nossos pais? Sim. Mas se há uma carência nos pais, porque a vida deles não deu certo, Deus não nos criou para fazer essa substituição. Não. E esse é o motivo do desastre do mundo. A incapacidade dos homens é porque eles são filhos, se comportam como filhos. E aqui nasce o machismo. Onde nasce o machismo? O machismo, ele não nasce na violência do homem. O machismo nasce no narcisismo da mulher. Porque assim, ó, uma mãe carente é uma mãe que se torna esposa afetiva do filho. Quando a mãe faz esse tipo de relação com o filho se torna moralmente infantil. Ela super protege o filho, mima o filho, coloca o filho no centro da sua existência. Quando esse filho mimado, ele cresce e se casa, como eu disse, ele não quer uma mulher para morrer por ela, ele quer uma mulher para substituir a mãe. E quando no casamento ele se comporta de maneira filial, querendo que a esposa faça por ele o que somente uma mãe faria, o que filhos mimados fazem? O que filhos birrados fazem? Gritam. E agora, como ele não é mais um menino para gritar, querendo mamadeira, ele faz o quê? Agride. Ele faz o quê? Trai. Ele faz o quê? Quebra tudo na casa. Então, quem é o machão? Quem é o machista? Quem são os homens que maltratam, desprezam, batem e traem mulheres? Filhos da mãe. Homens mimados. A violência, qualquer que seja a violência, nada mais é do que o ato de uma pessoa mimada que foi frustrada em suas requisições. Guerra é uma coisa, guerra a gente faz. Agora, violência e brutalidade é resultado de birra. As coisas não saíram como eu queria e eu tô chateadinho e agora vou bater em alguém. Quando isso é dentro do casamento, é justamente a criação narcisista de uma mãe que gerou esse tipo de marido que essa mulher tem, esse tipo de homem hoje que a sociedade tem que lidar. Homens mimados porque foram criados para serem filhos, quando deveriam ter sido criados para serem homens. Qual é a posição do homem no casamento? Cruz. Só homens mortos devem casar. Efésios capítulo 5, maridos. Capítulo 5, verso 26, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um homem deve ser formado para a morte. Um homem maduro, pleno e cristocêntrico é um homem que carrega uma cruz, é um homem morto. Um homem maduro não quer ser suprido, ele é provedor. Um homem maduro não quer ser servido, ele é servo. Um homem maduro entende que o objetivo maior da sua vida é morrer e não ser cuidado, dengado, mimado. Isso é muito pesado. Então, eu encerro dando novamente a ênfase que eu sempre dou nos eventos, tanto do Machonaria quanto do Redenção Familiar. A pessoa mais importante da nossa vida não é nossa mãe, não é nosso pai, não são os nossos filhos. É tão provável que a Bíblia diz que nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, e não com a nossa mãe, nem com o nosso pai, nem com o nosso filho. Portanto, a pessoa mais importante da nossa vida é o nosso cônjuge. E você nunca vai ser uma mulher plena, ou um homem pleno, ou viver um casamento e uma família plena, se não entender que a principal pessoa da sua vida é o seu cônjuge. E você vai ter o marido que você cultivou. E você também vai ter, homem, a esposa que você merece. Porque a mulher que você tem reage ao tipo de homem que você é. Deus te abençoe ou tenha misericórdia.
da sua vida. Saia dessa posição fetal, seu quarentão, seu trintão, seu vintão. Você é chamado para ser profeta, servo, crucificado, morto, e não um bebezão no corpo de um marmanjo querendo ser cuidado. Que o pecado do teu pai não te esmague e que a dor da tua mãe não te impeça de viver o teu destino social, profético, espiritual e matrimonial. Em nome de Jesus, se rebele, erga-se e viva seu propósito em Deus, em nome de Jesus.